E podemos começar? Porque eu tô achando que se a pessoa for entrando, aí fique à vontade aí para decidir por que vocês vão começar. Então, vamos começar pelo. Assim, nós não temos os nomes dos artigos, tá, gente? Nós Isso. estamos trabalhando aqui às cegas, então vamos aqui. Deixa eu pegar um dos vídeos aqui. Podemos começar com a experiência de consumidores? Pode ser? Vamos José lá. William, o José é o José William, né? Isso. Olá a todos, eu me chamo José William de Queiroz Barbosa, sou doutorando em turismo pelo programa de pós-graduação em turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu vou apresentar o artigo intitulado A Experiência de Consumidores com Deficiência em Ambientes de Serviços Gastronômicos, uma análise da vulnerabilidade e da resiliência de usuários de cadeiras de rodas em bares. Esse trabalho é oriundo da dissertação de mestrado da aluna Ana Carla de Melo Silva. Ela fez o mestrado no programa de pós-graduação em Hotelaria e Turismo da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, orientada pelo professor Anderson Gomes de Souza. E aí eu entrei na pesquisa como ajudante nesse processo de transformação da dissertação em artigo científico. Então, a pesquisa parte de uma problemática sobre os bares e acessibilidade, que os bares devem ter ambientes de serviços adequados para a utilização de todos os clientes, inclusive os com deficiência, evitando, assim, o sentimento de vulnerabilidade e incapacidade da PCD, que é a pessoa com deficiência. Esse dado se torna ainda mais evidente quando a gente observa a quantidade de PCDs no Brasil. Somente na região Nordeste tem aproximadamente 5,8 milhões de PCDs, segundo dados do IBGE de 2023. Nós também temos algumas lacunas teóricas que justificam a relevância dessa pesquisa, como, por exemplo, o aspecto de acessibilidade, que é mais presente, mais investigado em meios de hospedagem, não tanto em bares, como a gente analisa nessa pesquisa, e que analisar os bares também é importante porque são um elemento da cadeia produtiva do turismo bastante relevante. E, conforme esse estudo de 2023, Tully et al., eles falam que estudos envolvendo a PCD no âmbito de serviços são fundamentais para a promoção da acessibilidade e inclusão, reforçando, assim, a relevância da pesquisa. Além disso, nós temos que estudos sobre resiliência, o construto de resiliência é mais investigado do ponto de vista das empresas. E aí nós damos um enfoque do ponto de vista do consumidor, contribuindo assim para o fechamento desses gaps teóricos identificados. Então, com base nisso, o objetivo da pesquisa é investigar de que modo o senso de vulnerabilidade e de resiliência dos usuários de cadeira de rodas se relacionam com a sua experiência de consumo em ambientes de serviços gastronômicos do tipo bar. No referencial teórico, nós abordamos o conceito de experiência de consumo, que é o processo interativo entre o consumidor e propostas de valor de uma organização dentro de uma determinada estrutura sociocultural capaz de gerar respostas emocionais, cognitivas e comportamentais no consumidor, cujo produto final é o valor experiencial, beneficiando tanto consumidores quanto organizações. Em relação à vulnerabilidade, conceitualmente falando, trata-se de um estado de impotência que surge de um desequilíbrio nas interações no mercado ou do consumo de mensagens e produtos de marketing, para Baker et al. 2005. E, por fim, a resiliência, que é uma espécie de consequência da vulnerabilidade. Manifesta-se quando os consumidores vulneráveis conseguem transformar o seu ambiente para reduzir a sua dependência e, assim, melhorar a sua qualidade de vida. Em relação aos procedimentos metodológicos sobre a abordagem da pesquisa quantitativa de caráter descritivo, a coleta de dados foi feita com consumidores com deficiência da cidade do Recife que frequentam bares. Essa coleta se deu tanto presencialmente quanto de forma online e obtivemos 51 participantes válidos para a amostra. E nós utilizamos 4 escalas adaptadas de estudo sobre
os construtos investigados na pesquisa. A análise se deu por meio da correlação de Pearson, pelo software SPSS, e também fizemos uma análise descritiva dos itens do questionário, como média e desvio padrão, e também para caracterizar o perfil da amostra. Aqui nós temos o resultado do perfil da amostra, então nós temos uma divisão bem justa sobre o gênero, 49,2 do gênero feminino e também do gênero masculino. A faixa etária, boa parte da amostra ficou entre 21 aos 30 anos. Escolaridade, boa parte também possui pós-graduação, 29,41%. A renda familiar mensal vai de R$ 1.212 a R$ 3.636, para 45,10% da amostra. E sobre a frequência de consumo em bares, maior parte da amostra disse que frequenta bares 2 a 5 vezes por semana. Aqui temos os resultados da análise descritiva, mostrando a média e o desvio padrão de cada um dos itens do questionário. Então, eu destaquei aqui algumas médias mais significativas, tá? Como 4,69 no item resiliência 5, 4,94 no item resiliência 1 e 5,77 no resiliência 3. Então, nós mensuramos com a escala Likert de 7 pontos. Aqui nós temos uma representação em formato de imagem dos principais resultados das correlações analisadas, né? Aqui os 4 construtos, então experiência do consumidor, resiliência, vulnerabilidade e atmosfera do serviço. Nós percebemos que a correlação mais forte se deu entre experiência do consumidor e atmosfera do serviço, 0,576, que é uma correlação de intensidade moderada e positiva. Outras correlações positivas aqui também. E também tivemos algumas correlações negativas, como essas que eu estou mencionando aqui como apontador a laser. Então, como, por exemplo, a atmosfera do serviço em resiliência, vulnerabilidade em resiliência. Então, partindo para as conclusões do estudo, como contribuições teóricas, nós fornecemos uma contribuição no sentido de analisar a prestação de serviços com acessibilidade no setor gastronômico, especificamente no contexto dos bares. Também investigamos o comportamento do consumidor com deficiência, porque a gente analisa o senso de vulnerabilidade e resiliência desse consumidor específico. Então, trazemos alguns resultados que favorecem uma ampliação desse conhecimento. Sobre as contribuições práticas, nós fornecemos algumas estratégias para que seja possível otimizar o atendimento à pessoa com deficiência em bares. E partindo do resultado que a gente teve, da correlação mais forte se dá entre a experiência do consumidor e a atmosfera de serviço, então é importante que os bares ofertem ambientes que atendam às necessidades específicas da pessoa com deficiência, incluindo aí aspectos de acessibilidade e questões de locomoção do indivíduo nesses ambientes. Para pesquisas futuras, nós recomendamos comparar percepções de residentes e turistas. Então, analisar diferentes grupos, identificar também dimensões adicionais, que pode ser feito por meio de um grupo focal, e desenvolver escalas específicas sobre o fenômeno investigado. Então, criar escalas próprias de resiliência e vulnerabilidade para consumidor com deficiência. Então é isso, obrigado pela atenção de todos. Eu fico disponível agora para dúvidas e possíveis esclarecimentos sobre o trabalho. Obrigado, José William. Na verdade, assim, eu vou... Como o trabalho, eu achei o trabalho bastante interessante, né? E eu acho que falta um certo, vamos dizer assim, um certo refino nele, né? E são coisas fáceis. Para você, por exemplo, eu acredito que vocês têm interesse de enviar para uma revista, para uma, né? Então, assim, eu vou falar algumas coisas. Primeira coisa, em relação à amostragem, né?
A amostragem por bola de neve, que vocês colocam no snowball, normalmente é utilizada em pesquisas qualitativas. No caso de vocês, vocês podem colocar direto, não precisa, só colocar, não precisa. Vocês podem colocar amostra não, como é que fala? Não probabilística, tá? Por acessibilidade, tá? Direto, tá? Não tem nenhum problema. Em relação às correlações, né? A correlação ela não tem, vamos dizer assim, apesar de vocês testarem, né? Você sempre tem que escolher um lado e manter aquele lado. Nesse caso, seriam covariâncias, vocês não fizeram um teste de covariância, né? Então, só indicar uma direção, tá? E aí indicar se elas são significativas, tá? Se elas são significativas. E, por exemplo, aquelas tem uma que é 001, o R, né? O interessante é vocês colocarem o R quadrado, que o R quadrado realmente é a explicação do quanto uma variável explica a outra, tá? Então, por quê? Porque quando você roda o R quadrado, ele diminui um pouco a correlação, o valor de correlação. Então, o interessante é vocês demonstrarem esses valores, tá? Porque, por exemplo, aquela correlação de -001, ela é espúria, então, sem demérito nenhum do trabalho, vocês não precisam colocá-la, né? Não precisam colocá-la. E explicar as que são mais. E uma delas que deu -0,41, se eu não me engano, o que significa que a atmosfera de serviço reduz o senso de vulnerabilidade. Então faz sentido total ela ser negativa, né? Ou seja, quanto melhor é o ambiente, ou seja, quanto mais bem preparado ele for, menor é o senso de vulnerabilidade, então explica. E a outra coisa é que vocês também tentassem aumentar um pouquinho a amostra, entendeu? Porque para ter uma significância estatística melhor, para melhorar, né, a significância estatística. E talvez, para futuras pesquisas, explorarem PLS, tá? Então, porque, como vocês provavelmente não vão conseguir uma amostra muito grande, talvez o PLS ele dê uma resposta melhor, né? Porque como ele usa reamostragem, né? Então talvez ele dê uma resposta melhor. Eram essas perguntas, mas mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? E eu acho que vale a pena que vocês façam essas alterações e submetam para uma revista, para vocês poderem ter aí uma publicação mais interessante, né? Então, acho que vale a pena mesmo, tá bom? Ok, professor, obrigado pelos comentários. Essa questão da amostra realmente é importante. Foi, inclusive, um dos Uhum. comentários que a gente recebeu dos avaliadores, né, do SEMEAD. Então, a gente Ah, tá. pensa, sim, em ampliar a amostra para tornar mais relevante e mais passível de Uhum. generalização os resultados, né? Então, Exatamente. vamos trabalhar nesse ponto, sim. Obrigado. Exatamente. Por nada, que isso, disponha. Achei o trabalho, José William, super relevante, né? No contexto nacional, com relação à diversidade, com relação aí também, né, a questão de serviços, a melhoria de serviços no geral, né? Uhum. Então, achei curioso e achei muito interessante toda a parte quantitativa que vocês elaboraram a partir, né, do questionário Likert, né? Tem uma dúvida, ou enfim, gostaria de uma explanação melhor, né? A partir dos dados que vocês coletaram, né, sobre os usuários, mais especificamente aqueles que usam as cadeiras de roda, né? Quais foram os fatores assim que trouxeram posicionamentos negativos
e que mais tiveram destaques para serem melhorados aí, pelas respostas que vocês tiveram? Oi, Priscila. Você fala em relação à opinião do respondente ou à Opinião do atmosfera do serviço? respondente. Tá. Deixa eu só recuperar aqui uma tabelinha que a gente colocou para que eu possa te responder de forma mais precisa. Então, a gente, um resultado que vale a pena destacar é no construto resiliência, né? Teve um dos itens, deixa eu só encontrar qual foi. Aqui o item res, é esse mesmo. O item res 11, que ele diz o seguinte: geralmente consigo alcançar meus objetivos apesar das dificuldades para poder frequentá-los os bares, né? Esse foi um dos itens que obtiveram uma das maiores médias na análise que a gente fez. Então, o que é que isso indica? Que, apesar desses consumidores se sentirem vulneráveis nesses serviços de bares, que não atendem totalmente às suas necessidades específicas de deficiência, apesar disso, eles conseguem sim alcançar os objetivos, ou seja, com todas as imposições e limitações impostas a eles no consumo de serviços em bares, eles ainda assim conseguem ter um grau de resiliência que favoreça uma percepção e um consumo positivo nesse ambiente. Então, são consumidores. Consumidor com deficiência, né, por si só, já tem um grau muito, um senso de vulnerabilidade e resiliência aguçado em relação aos consumidores normais, entre aspas, né? Então, esse é um item curioso, né, que chamou nossa atenção, porque apesar das dificuldades, ele consegue superá-las, né, para consumir, fazer e experienciar o serviço em bares para consumidores com deficiência, ainda que não sejam totalmente adaptados, e ainda que pequem em aspectos de acessibilidade. Então, esse foi um dos pontos, né? Teve alguns outros durante o artigo, mas que um dos principais, assim, foi esse que eu resolvi, eu achei interessante mencionar. Eu te fiz a pergunta porque, né, a primeira vulnerabilidade, entre aspas, que a gente pede, que a gente verifica, né, é a própria questão da infraestrutura, né, do bar, Uhum. né? Começando no estacionamento, começando, né, ao subir ali na calçada, né, adentrar no hall do restaurante, né? Mas faz sentido mesmo, né? Essa variável aí ser destacada, né? Você arguindo melhor faz sentido sim, viu? Muito obrigada, parabéns mais uma vez. Sim, obrigado. Só para complementar essa questão da infraestrutura, né? Como a gente mencionou também, a correlação entre experiência e atmosfera do serviço foi a mais forte, né? Foi a mais significante. Então, daí a importância de oferecer uma atmosfera de serviço compatível com as necessidades desse Uhum. consumidor específico, né? E aí tem tudo a ver com as questões que você falou de infraestrutura, de acesso, de locomoção. Então, vamos passar para o próximo trabalho, né? O trabalho da Vamos Larissa. lá. Larissa, agora é com você. Meu nome é Larissa Isabelle Wisniewski Lopes e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação dos serviços ofertados por 15 hostels da América Latina. Trabalho desenvolvido juntamente com a Natália Reis da Silva e o Rodrigo Ribeiro de Oliveira. Os hostels são parte do segmento de baixo custo, sendo comum associá-los a termos como econômicos e baratos. Esses estabelecimentos, também conhecidos como albergues,
foram criados para atender aqueles que desejam viajar de maneira econômica em um ambiente acolhedor que promove o compartilhamento de experiências. Os hostels são importantes para o setor de hospedagens, por permitir estadias em cidades de todo o mundo, sendo uma área com previsão de crescimento. O aumento do número de hostels ao longo do tempo se dá pelo aumento do interesse turístico dos jovens, da crise econômica mundial e da diminuição do poder aquisitivo de pessoas que desejam continuar viajando, mas com um custo reduzido. O objetivo deste estudo foi compreender a satisfação dos hóspedes em relação à qualidade dos serviços dos 15 hostels mais bem avaliados da cidade de Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo. Como método, foi utilizado o método etnográfico para coletar, compreender e analisar dados secundários do CGU, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Com a abordagem indutiva, esta pesquisa é qualitativa, exploratória e descritiva. Utilizando a técnica de levantamento, foi feita a análise de depoimentos com palavras relacionadas aos critérios de atendimento, custo-benefício, limpeza e localização, deixados pelos hóspedes dos 15 melhores hostels das cidades de Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo na plataforma do TripAdvisor, durante o período de julho de 2023 a janeiro de 2024. As palavras relacionadas aos critérios foram agrupadas por categorias e representadas por uma nuvem de palavras gerada pela plataforma Tagu. Sobre os resultados, podemos destacar que foram analisadas 169 avaliações, onde 102 avaliações analisadas eram referentes aos hostels de São Paulo, 62 avaliações eram referentes aos hostels de Buenos Aires e 5 avaliações eram referentes aos hostels da Cidade do México. As avaliações estavam ou em português, ou inglês, ou espanhol. Sobre os critérios, começamos com o critério de atendimento, que obteve 140 palavras relacionadas, onde 5 foram negativas. Esse total de 140 representa 46,51% do total de palavras relacionadas. A palavra com maior incidência foi excelente, mencionada 12 vezes. E abaixo temos a figura 1, que é a nuvem de palavras referente ao critério de atendimento. Sobre o critério custo-benefício, podemos destacar que obteve apenas 8 palavras relacionadas, onde apenas uma foi negativa. Esse total de 8 representa 2,65% do total de palavras relacionadas. As palavras de maior incidência foram melhor e ótimo. E abaixo temos a figura 2, que é a nuvem de palavras para o critério de custo-benefício. Sobre o critério limpeza, obteve 71 palavras, onde 4 delas foram negativas. Esse total de 71 representa 23,6% do total de palavras relacionadas. A palavra mais frequente nesse critério foi limpo, mencionada 40 vezes. E abaixo temos a figura 3, que é a nuvem de palavras para o critério de limpeza. Sobre o critério de localização, obteve 82 palavras relacionadas, onde apenas uma foi negativa. Esse total de 82 representa 27,24% do total de palavras relacionadas. A palavra com maior incidência nesse critério foi ótima, mencionada 21 vezes. E abaixo temos a figura 4, que é a nuvem de palavras relacionadas para o critério de localização. Sobre as considerações finais, podemos destacar que o número baixo de avaliações negativa indica serviço e gestão de qualidade. O critério localização é um diferencial na hora da escolha, por ser um fator atrativo. O critério limpeza indica que é necessário atender aos protocolos para evitar falhas e imagem negativa. O critério atendimento é um diferencial,
pelo maior número de depoimentos positivos. O critério custo-benefício indica valores justos e entrega do serviço condizentes com o preço cobrado. E estas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Muito bom. Gostei do trabalho. Aí a mesma coisa, vou fazer com que eu fiz com o José William. Na verdade, são críticas, né, para que vocês deem uma encorpada no trabalho, né, em relação, assim, seu trabalho, muito bom, excelente, assim, um tema que é bastante interessante também. É, eu mexeria na introdução, porque eu achei que ela ficou um pouco truncada. As coisas que vocês precisam falar estão lá, né? Mas assim, eu daria uma fluidez melhor na introdução, né? E para até para você ter, né, uma triangulação, né? Que quando a gente faz pesquisa qualitativa, normalmente a gente faz triangulação, porque para tirar um pouquinho do viés, né? Eu usaria algumas outras técnicas, né? Tipo, com os mesmos dados, por exemplo, eu utilizaria concorrência para fazer uma análise disso, talvez uma rede de palavras, ou seja, colocar algumas coisinhas a mais no trabalho, né? Não precisa tirar a nuvem de palavras, usando os mesmos critérios para vocês poderem estabelecer comparações, tá? Para dar uma ampliada. E eu faria uma parte, principalmente porque a maior parte das revistas pedem isso, sobre, primeiro, implicações teóricas, limitações do trabalho e contribuições gerenciais. Algumas coisas, inclusive, que você já deixou lá nas tuas considerações finais. Aí, demais, assim, parabéns pelo trabalho, achei excelente, tá? Achei muito bom. E continuem nessa jornada, tá bom? Agradeço pelas contribuições, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Larissa, todos nós, né, de uma maneira direta ou indireta, precisa fazer, né, pesquisas antes de ir para um destino turístico ou para usar um serviço de hotel, né? Então, a sua pesquisa ela é super relevante, né? E não só para o lado, né, do hóspede, mas também para o lado do anfitrião, para proporcionar melhorias, né, em alguns aspectos dos serviços ofertados, né? Então, achei muito curioso, bem abrangente, né, nesse aspecto mais comercial. Parabéns aí a vocês. Eu vi que, referente aos impactos das avaliações online, né, vocês focaram um pouco mais nas avaliações orais. Me explique um pouquinho mais, por que que vocês só usaram o TripAdvisor e não outros meios para coleta de dados? Só me dê esse recorte, por que que ele aconteceu? A gente escolheu o TripAdvisor por ser uma plataforma rica em informações e também pela confiabilidade dele. No próprio site do TripAdvisor, ele explica como acontecem a postagem das avaliações. Então, a plataforma não permite que robôs tenham todo um procedimento para evitar que sejam postadas avaliações não condizentes com a realidade. Então, a gente escolheu o TripAdvisor pela confiabilidade do site e também por ser um site rico de informações, como eu disse no começo. Muito bem, obrigada. Paulo? Acho que o José William tem uma pergunta. Na verdade, é uma sugestão de contribuição. Parabéns, Larissa, primeiramente, pelo trabalho. Pensando numa publicação, seria interessante você descrever, explicar na metodologia, que fiquei meio com dúvida nesse ponto, sobre os hostels que você escolheu. Você disse que foram os mais bem avaliados, mas com base em quais critérios você chegou a essa constatação de que são os mais bem avaliados? Foi somente com base na classificação do TripAdvisor? Foi pelo posicionamento desses empreendimentos? Então é importante você
explicar um pouquinho melhor, né? Principalmente na questão de submissão à revista, que a avaliação é um pouco mais criteriosa, né? E também seria interessante você usar o Iramutec para fazer uma separação entre clusters, né, dos comentários que você analisou, porque nas nuvens de palavras que você apresentou, algumas palavras se repetem em diferentes dimensões. Então, o Iramutec pode auxiliar para fazer uma análise mais específica e separando em classes temáticas, né, cada uma dos resultados que você obteve. Então, isso favorece uma compreensão mais fácil dos achados, né? Então, é nesse sentido. Mas parabéns. Agradeço pelas sugestões, José. E a classificação dos melhores hostels foi feita pelo TripAdvisor mesmo. A gente entrou no site, a gente colocou por cada cidade e escolhemos os 5 melhores. Acho que é isso. Obrigado, Larissa, mais uma vez, né? Parabéns aí pelo trabalho. E continuem pesquisando. E aí nós passaremos aí para o último trabalho, né, da sessão. Bom, vou posicioná-los, né? O Paulo é meu orientador no doutorado. Nós somos da Universidade Anhembi Morumbi e temos mais um outro pesquisador junto conosco na tríade, né? Que é o professor Ediquel Bueno, que também é doutorando, orientando pelo Paulo e que nós fazemos uma parceria. E em cima da tese do Ediquel, nós redigimos um artigo de revisão sistemática da literatura que nós vamos agora conhecer um pouquinho mais. Tá? Só um segundo. Todos sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila Facioli. Estou aqui representando meu grupo de pesquisadores, liderado pelo professor doutor Paulo Sérgio Gonçalves, nosso orientador e mentor no doutorado em hospitalidade na Universidade Anhembi Morumbi, e juntamente com o professor Ediquel Bueno Prado, que faz parte, né, desta pesquisa também. Bom, iremos abordar, né, como problema de pesquisa, né, a investigação de uso de tecnologias. Quais são essas tecnologias? IA, Big Data e gestão do conhecimento, né, com relação à hospitalidade no setor hoteleiro, tá? O que esperamos com isso, tá? Nós esperamos trazer literaturas relevantes para otimizar operações e melhorar a experiência entre hóspede e anfitrião no setor hoteleiro. E também achar gaps, achar desafios e oportunidades para o uso dessas tecnologias, trazendo uma base futura para futuras pesquisas no segmento, né, hoteleiro e no ramo literal da hospitalidade, né? Fizemos um estudo aprofundado de fundamentação teórica de hospitalidade, Big Data, inteligência artificial e gestão do conhecimento, mas focamos na revisão sistemática de literatura, né, onde vocês podem acompanhar pelo slide, né? No primeiro passo, fizemos a definição do horizonte temporal, onde delimitamos 10 anos, de 2014 a 2024. Depois selecionamos bases de dados internacionais, selecionamos 4, a Web of Science, a Cielo, a Scholar e a Scopus, né? Depois fizemos a filtragem por área de interesse, no caso multidisciplinar. A seleção do artigo, ela aconteceu através das palavras-chave, IA, Big Data, gestão de conhecimento e hospitalidade, né? Também só selecionamos artigos que foram revisados por pares, e tanto no idioma inglês quanto em português. Também fizemos a classificação temática pelas palavras-chave, né? E a análise das classificações foram vistas aí a partir de tendências, lacunas e avanços nas áreas. Foi criado pelos autores, né, alguns termos e correlatos, né, para ampliar aí as nossas pesquisas dentre os artigos.
Também fizemos um critério mínimo para aceitação dos artigos, onde os pontuamos. Em um ponto, quando os termos correlatos eles estavam, né, no título, né? 0,75 quando os termos correlatos eles estavam no resumo, ou meio ponto quando os termos ou os correlatos estavam no corpo do texto, né? Analisando os resultados, nós criamos categorias e autores, então, né? Inteligência artificial e análise de Big Data na hospitalidade, a satisfação do cliente e personalização de serviços, aplicação das tecnologias emergentes e gestão do conhecimento, estratégia de marketing e competitividade, gestão do conhecimento e inovação, análise de dados e padrões de comportamento, inovação e gestão do conhecimento e integração do Big Data, da IA e da gestão do conhecimento na hospitalidade, né? E o que nós tivemos de resultado, né? Nós vimos na literatura que a aplicação das tecnologias estudadas, ela pode transformar, melhorar o setor hoteleiro, oferecendo opções criativas, insights profundos, né, para ver a preferência do cliente, entendendo o mercado, né? Também algo muito relevante hoje em dia, né, vimos através da literatura e da pesquisa, é entender a pesquisa, entender a experiência, o que o usuário deseja, né? E aí, sabendo essa questão, aumentar a eficiência operacional. Vimos também, durante a revisão, que há um destaque importante, né, dentro da aprendizagem organizacional para que ela transfira o conhecimento para os demais stakeholders. E um último ponto seria adaptação e inovação, né? As empresas, o segmento hoteleiro que não estiver alinhado, né, com a sua concorrência, com a questão da competitividade, né, vai perder mercado. Então, nós vimos que a melhoria contínua, a inovação, são hoje elementos fundamentais para o sucesso no setor hoteleiro, né? Como conclusão, né, nós vimos que a integração entre IA, Big Data, gestão do conhecimento é crucial, é fundamental para a competitividade no setor hoteleiro e na hospitalidade como um todo, né? E essas tecnologias, elas permitem minerar grandes volumes de dados, né? Melhorando, facilitando diversas tarefas e operações, né? E personalizando serviços, né? Entendendo melhor cada cliente. E também, né, práticas eficazes como a gestão do conhecimento ligadas às tecnologias que estudamos, né, são fundamentais para melhorar o desempenho da hotelaria e criar experiências, né, significativas, memórias afetivas para os hóspedes, por exemplo, tá? Para trabalhos futuros, né, nós conseguimos mapear vários artigos, vários autores renomados sobre as tecnologias em questão e ligado à hospitalidade, né? Também, com a integração tecnológica, né, provemos aí várias literaturas reforçando a necessidade de inovação no setor hoteleiro, né? A gestão do conhecimento, ela se torna fundamental para as novas demandas do mercado e para pesquisas futuras, né? Deixamos um arcabouço sólido, né, de autores renomados, né, que tratam a competitividade e falam do desenvolvimento contínuo nas organizações através das características de hospitalidade. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Agradecemos pela sua atenção e reforçamos aí o agradecimento à Universidade Anhembi Morumbi pelo apoio a essa pesquisa e a todo o desenrolar que tivemos durante o percurso do doutorado. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Até uma próxima. Fez. Agora, por razões óbvias, nós passamos a ser vitrine, né? Pois Fiquem à é, vontade para agora fazer as o considerações de Ezequiel deveria vocês. estar aqui, né? Ezequiel É. deveria estar aqui. Ele fez toda a revisão sistemática, inclusive ele usou, né, para, né, uma das partes da tese dele, e eu fiquei na formatação, né? Mas se puder responder em cima da pesquisa, Larissa, José William, professor, fique à vontade aí.
Eu quero fazer duas perguntinhas só, são duas observações que eu tive. Fique tranquilo. Parabéns pelo trabalho. Ontem eu estava em outra sala, eu apresentei outro artigo ontem, e o Edikel estava também, ele apresentou um artigo nessa pegada também, né? Na mesma área de pesquisa. Creio que seja o que ele domina, né? O que ficou obscuro para mim foi naquele quadro metodológico que você trouxe, né, sobre os passos da revisão sistemática, não estava claro como vocês lidaram com os artigos duplicados, né, porque vocês Uhum. escolheram 4 bases de dados, né, e, naturalmente, Isso. os artigos vão se repetir, né? Então, como Uhum. foi feita essa exclusão dos Tá. artigos duplicados e no final, Deveria aparecer ali, tá? é, Foi e no bom vocês terem final, chamado a atenção. é, e no final, quantos artigos vocês analisaram? Porque também não mostrou. Aí eu fiquei nessa dúvida também. Uhum. Só isso, só para. Tá bom. No caso da, dos duplicados, né? O Edcap, para fazer essa revisão, ele usou um software chamado Parsifal, Isso é bom. né? E o Parsifal, ele inclusive, ele identifica essa duplicidade, e aí o pesquisador ele analisa e ele exclui. E aí isso sai no protocolo, né? Ele sai no protocolo. Quantos foram, em que bases, né? Como é que foi, como é que aconteceu e tudo aí ele coloca no protocolo. Eu sei que, se eu não me engano, ele filtrou 200 e poucos artigos, né? Aí ele fez uma leitura superficial disso, né? Que a gente chama de screening. E se eu não me engano, ele identificou 50 ou 60 artigos que são relevantes. E aí foram esses que ele leu de forma completa para fazer a revisão sistemática, né? Eu tenho os dados mais Pode. precisos Então aqui, manda bala para ele. né? A questão do Percival, né? Nós dois usamos, né? E é muito legal essa ferramenta. Ela Uhum, elimina mesmo os duplicados e aí ao final ela traz no protocolo, né? Essa informação. Acho que faltou. Obrigada, viu, José? Eu só vou uhum, falar aqui com o Edikel para aprimorarmos o artigo. E os dados, deixa eu pegar aqui só um segundo. Nananã. Foram, a pesquisa foi filtrada, né, pelo idioma português e inglês, usamos as 4 bases de dados, né, com vários termos e correlatos. Inicialmente foram 321 artigos identificados, né, mas aí pelas análises, somente 40 foram selecionados, né, e aí ele informa aqui no artigo na página 5 que houve eliminação de duplicatas de 172 após a verificação do Percival. uhum. Ok, obrigada. É importante ressaltar esses pontos, É, né? Porque os aspectos metodológicos são bem importantes. Mas, então, aí isso deveria ter saído no protocolo ali, né, de Berger e Pollock, para poder justamente justificar. Pode deixar, já anotarei aqui para aprimorar o artigo, nosso artigo, né? Agradeço, Lógico. Elizabeth. Mas imagina, obrigado parabéns. mesmo. Alguma consideração, Larissa? Parabenizar vocês pelo trabalho, né? O tema de inteligência artificial, tecnologia está vindo com força ultimamente, então quero parabenizar, achei bem relevante. E é isso mesmo. Obrigado. A gente, assim, né, só para ressaltar, né, gostaria de agradecer a Priscila e o Edkel, porque o que que acontece, né? Como não é algo novo no turismo, não é algo novo na hospitalidade, mas, né, a gente está tentando encontrar a forma como isso vai impactar tanto hospitalidade como isso vai impactar o turismo. E para a gente é um pouco difícil, por quê? Porque a Priscila e o Edkel são da área de tecnologia. Então, que não é um domínio que é muito forte na área de hospitalidade.
Então a gente tem que fazer um meio termo, até essa observação do José William foi importante, por quê? Porque a gente tem que encontrar um meio termo que a gente seja compreendido, né, na hospitalidade. Então a gente está calibrando, está tentando chegar nessa compreensão, ou seja, a gente não se render a começar a escrever equações que as pessoas não compreendam do lado do turismo e da hospitalidade, e também não é esse o interesse, né? E também não ser tão, vamos dizer assim, rasos a ponto de também ficar um trabalho que não tem nenhuma relevância. Então, esse equilíbrio para a gente tá um pouco complicado, né? E esses dois aí, tanto o Ediquel quanto a Priscila, eles abraçaram esse desafio e estão tocando, né? Então, é basicamente isso. E aí, como o doutorado é uma jornada um pouco longa, né? Então, normalmente a gente começa ali pela revisão sistemática, vai avançando para fazer o trabalho que a Larissa fez, que é de fazer uma análise de conteúdo ou um grounded theory, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente avança para o que o José William fez, que aí a gente começa a entrar na fase quantitativa dos dados, né? Então, pelo fato do doutorado ser um pouco mais longo, a gente tem esse caminho metodológico um pouco mais longo, vamos dizer assim, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, parabéns pela apresentação dos trabalhos. Aí eu vou pedir para vocês avaliarem, né, a sessão, né? Fiquem tranquilos, podem criticar, podem, né, podem criticar, fiquem à vontade, avaliem a gente de forma verdadeira, não tem nenhum problema em relação a isso, tá bom? E ótimo semiário para vocês aí, ótimo final de semana e Deus aí ajude todos nós aí, que fiquem com Deus, né? Acho que é isso, né, Pri? Então, fique à vontade também para fazer as suas considerações finais. Bom, gente, um prazer poder ver artigos de tanta relevância, né, e colaborar de alguma forma também, né, com a massa aí de conhecimento de todos. É um prazer, é meu primeiro ano no SEMEAD. Espero encontrá-los o ano que vem também, quem sabe nessa sessão, né? Estou muito feliz, né, enfim, com todo o percurso do doutorado. Um forte abraço para vocês. Vamos continuar, né, nessa missão árdua de ser pesquisadores no Brasil, né? É, E nos vemos o ano que vem. Um forte abraço a exato. todos. Muito Forte obrigada. abraço. Obrigado, Pri. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 Larissa. tchau, Tchau, Paulo. tchau, Meninos, José. um abraço. Tchau, tchau. Outro para vocês também. Tudo de bom. Tchau, tchau.